todos, eu sou o Lucas Franco Mano Lima. Eu vim apresentar meu trabalho do projeto LB de modelagem de métodos numéricos sobre engenharia mecânica. Sou do grupo 9 da Centro Universitário FEI. Falando um pouco sobre o sistema, é o mesmo sistema do LA, né, que é um carro pêndulo, que, bom, o θ seria o ângulo que o pêndulo faz com o carro, R seria a coordenada de distância e tem os parâmetros aí, a massa do carrão, a força que seria a entrada, a massa do pêndulo, etc. Para a escolha do solver, começa no de 45 e depois você vai testando outros que possam satisfazer melhor o seu sistema. Ou vai para o mais simples, ou vai para o mais complexo, etc. Simulando esse sistema até 10 segundos com o solver escolhido, bom, primeiro eu fiz com o odd 45, como dito é o primeiro que você escolhe, ele resolve perfeitamente. Mudei para o odd 23 porque é mais simples, faz menos contas e também resolve perfeitamente. Como é o mais simples, eu já botei cheio, escolhi o odd 23, ele resolveu bem, está descrito do jeito esperado. Você pode ver ali os valores em 10 segundos dá aproximadamente 1,75 metros e de ângulo máximo de módulo dá aproximadamente 0,03 radianos. Testando um pouco a influência da alteração da tolerância do solver, eu criei essas opções aqui, né, o odd 7, e eu botei a tolerância baixinha e, como esperado, ele foi tranquilo, ficou um gráfico bom. Depois eu botei a tolerância muito alta e não houve alteração nenhuma, né? Eu achei um pouco estranho, mas foi o que deu. Para a implementação desse sistema no Simulink, eu usei esse bloco aqui, que é MATLAB Function, que é esse grandão que está aí no meio. E, bom, eu liguei primeiro uma entrada de tipo step, como solicitado, de 50 newtons, e ela é aplicada no instante t igual a zero. Então a força começa no instante zero e vai até o fim da simulação, com 50 newtons, continua. E loguei Z1 e Z3. DZ1 seria a velocidade, eu também loguei, mas eu vou apresentar mais o ângulo e a posição, né? O ângulo que é Z3 e a posição que é Z1. E aí eu coloquei alguns blocos integradores para ligar as saídas dessas derivadas de volta nos, tipo, derivada de Z4, integrando o bloco integrador igual a Z4 e assim por diante. Depois de rodar aquele sistema mostrado anteriormente agora, eu consegui esses resultados. Eu coloquei aqui na esquerda o ângulo e na direita a posição junto do ângulo. Eu coloquei o ângulo junto da posição só para vocês terem uma noção de que esse gráfico da esquerda está fora de escala. Como você pode ver ali, o valor máximo em módulo do ângulo é 0,034 radianos. Então é uma coisa bem sutil mesmo. E a posição tem instante t igual a 10 é 1,65 m mais ou menos, aproximadamente. Eu vou usar esse tipo de parâmetro para comparação com os próximos passos. Aqui para calcular a função de transferência, os polos e os zeros, eu usei a função já linearizada que eu tinha calculado no LA, né, que tá tudo bonitinho. E como eu queria para a saída θ, é só o Z3. Então eu usei só o terceiro termo da matriz C, que seria 0010. Aí a função de transferência é calculada com a função TF do sistema linear. Os polos é poly da função de transferência e os zeros é zero da função de transferência. Aqui a gente tem os valores. Os zeros é empty porque nenhum valor de S faz essa função de transferência ser zero. Vamos fazer uma nova dinâmica, né, com coeficiente de tempo 10 menos 7, kg igual a 1, uma função de transferência de primeira ordem e que no regime permanente V de t fosse igual a U de t, ou seja, a força desejada fosse igual a U de t em regime permanente. Então eu peguei kg sobre tal S mais 1, botei numa função de transferência que fica com os valores dados 1, 10 a menos 7, S mais 1. Força desejada aqui, o F seria o degrau 50 e o U de t seria o 50 com a dinâmica nova. Aqui tem comparação, né? A força desejada é sempre 50, mas o U de t com a nova dinâmica parte do zero e vai até 50. Quase não leva tempo nenhum, o tempo de acomodação é absurdamente baixo, mas é uma dinâmica nova, mas não deve alterar muitos resultados. A dinâmica no Simulink foi só pegar o passo anterior, que já estava feita a dinâmica, ligar a saída, que no caso seria o de t, na entrada do sistema e rodar. Os resultados foram praticamente idênticos, né? Porque, bom, como o nosso coeficiente de tempo era 10 a menos 7, né? O tempo de subida era muito baixo, o tempo de acomodação era absurdamente baixo, não faz realmente nenhuma diferença prática, assim, olhando. Você pode ver que o ângulo máximo em módulo é aproximadamente 0,034 novamente, e
a posição final também é aproximadamente 1,75 metros. Os resultados são muito parecidos. Aqui a velocidade eu coloquei em verde, né? O ângulo em roxo, a posição em amarelo, mas a velocidade é um gráfico que eu não tinha mostrado ainda. Para essa nova dinâmica usando o MATLAB, não o Simulink, no Simulink foi muito simples, né? Aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem que colocar justamente lá o kg multiplicado pela força desejada, etc. Criar um novo Z5, né? E dividir pelo coeficiente de tempo e fazer realmente uma coisa mais elaborada do que simplesmente jogar num bloco de função de transferência, né? E aí eu usei o solver OD 15S porque no Simulink a escolha automática de solver foi um solver stiff. Eu pensei, pô, talvez esse sistema seja stiff, né? Até tentei usar ali, tipo, um outro OD, ele demorou bastante para rodar, com o 15S foi rapidinho. Aqui a gente pode ver que os resultados foram muito satisfatórios, foram praticamente a mesma coisa novamente, também porque o tempo de ação é muito baixo, né, dessa nova dinâmica. Mas eu notei que em escala reduzida para análise o comportamento foi diferente. Ele oscilou, mas ele oscilou acima de 50. Isso eu achei um pouco estranho. Então, mas, bom, como é uma coisa que quase não faz diferença, tipo, como você pode ver, tá na quarta casa decimal, né? Então não vai fazer muita diferença pro resultado do sistema efetivamente. Aqui para análise do impacto dos parâmetros, ok, vários gráficos assim, né, com cada linha de uma cor diferente tem uma massa e um comprimento diferente. Eu usei um while para fazer isso, um loop, né, e o original sempre vai ser o azul, para vocês se situarem bem. Então na massa e comprimento, aqui, esse aqui é o original, né, o azul é o original, não se esqueça. A distância foi aumentando, o período do ângulo também foi aumentando e o ângulo máximo foi diminuindo em módulo. Da massa e comprimento, a primeira coisa que eu notei foi que dois valores deram negativo, né? E na posição, que é impossível, porque você tem forças para frente. Então eu já vou desconsiderar essas duas aqui também, porque eu não sei se é confiável. Aqui o período ele vinha diminuindo e aumentou justamente nas que não podem ser muito confiáveis, né? Mas diminuindo a massa, a posição final também foi diminuindo e o ângulo máximo foi aumentando. Aqui a gente vê que a distância. O certo seria isso aqui, né? O de cima que é o azul certo, não é esse aqui, não confunda. Foi ficando cada vez mais perto, aumentando a massa, diminuindo o comprimento. O período foi diminuindo e o ângulo máximo foi aumentando, foi diminuindo bastante. Diminuindo a massa e aumentando o comprimento, fica bem evidente a influência do ângulo na posição, né? Essa oscilação foi bem grande nesse item aqui. E aqui o período foi aumentando cada vez mais e o ângulo máximo foi aumentando também. Então, para analisar esses padrões, né, eu primeiro aumentei somente a massa do carrinho em 45 kg. E a partir daqui eu fiz por 15 segundos para poder pegar mais de um período, né? E, bom, o carrinho foi mais longe, o ângulo diminuiu, o ângulo máximo diminuiu e o período também diminuiu. A massa, mesma coisa da massa de abaixo de 400 deu negativo aqui, e aconteceu o inverso de aumentar somente a massa. Tendo somente o comprimento, dá para notar que altera a oscilação da posição, muda bastante o período, mas o ângulo máximo não altera. Somente o comprimento, você pode ver que ficou uma linha mais junta, é porque o período ele oscila menos, porque como vai já volta rápido, fica mais parecido com uma reta olho nu. É claro que tanto a massa quanto o comprimento vão interferir em tudo, já que está tudo interligado, como você pode ver pelas funções, mas tem uns parâmetros principais. A massa interfere principalmente no ângulo máximo atingido pelo pêndulo e na distância. Aí tem as relações, se aumenta a massa, acaba indo mais longe, talvez a interferência do peso do pêndulo seja menor, mas quando você diminui a massa e aumenta o ângulo também, a distância dá uma oscilada grande, como foi dito anteriormente. Mas já o comprimento do pêndulo, quando alterado, ele interfere principalmente na velocidade de oscilação, tanto do pêndulo como da posição. Se aumenta o comprimento do pêndulo, aumenta o período. Aí o pseudo-período, que seria a ondulação da posição, né, que são aquelas ondinhas de ondulação. E abaixo de 400
kg a massa do carrinho, eu percebi que não funciona, dá uma coisa fisicamente impossível, então também tem como se fosse um parâmetro limite para o sistema. E é isso, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.